Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estaremos compartilhando mais uma porção das Escrituras. E hoje a palavra de Deus se encontra em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 1. E o texto diz: Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu gostaria de dar um título a essa mensagem, e o título dela é: Não há mais condenação. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeiro, que condenação é essa? E se não há mais condenação, é porque havia condenação antes. Que condenação é essa? Veja, o ser humano, ele está debaixo de uma sentença de juízo, um decreto de juízo. Por quê? Porque o ser humano é criminoso. O ser humano pecou contra Deus. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Toda a raça pecou. Veja, o nosso pecado ele vem desde o ventre. Salmos 51, versículo 5. Em pecado eu fui gerado. Em pecado me concebeu minha mãe. Em iniquidade me concebeu minha mãe. Então, a natureza do ser humano ela é contaminada desde o ventre. E por natureza somos dignos da ira de Deus. Aí em Efésios, no capítulo 2, no versículo 3, você vai entender que a ira de Deus ela paira sobre o ímpio por natureza. Ou seja, desde a concepção. Então, desde o ventre, quando o ímpio ele toma a idade da razão e começa a ceder à concupiscência, ao pecado, à lascívia, fica-se evidente que desde o ventre pairava sobre o tal a ira de Deus. A ira de Deus. Mas veja, o texto está dizendo: agora, pois, não há mais condenação. A ira de Deus pairava desde o ventre, o cidadão cresceu, tomou a idade da razão, entendeu ao pecado e cedeu ao pecado, e depois por livre escolha quis pecar e pecar e pecar e pecar, porque era escravo do pecado. Porém, quando esse tal crê no Evangelho, ele, antes de crer, ele está debaixo da condenação, da sentença de morte da parte de Deus. Estamos debaixo de uma sentença que diz: inferno para ele, lago de fogo para ele. Por quê? Pecou, é inimigo de Deus, é contrário à vontade e o querer de Deus. Mas quando o homem crê no Evangelho, ele ouve o Evangelho, e ele crê no Evangelho, e ele se arrepende dos seus pecados, e acontece nele a transformação de uma velha vida, transformada e moldada à vida de Cristo, na sua vida cotidiana, todos os dias. Essa transformação vai acontecendo. Quanto mais você aplica as Escrituras à sua vida, mais santo você vai se tornando. É um processo. E Cristo é que vai conduzindo você em santidade. E quando a pessoa crê no Evangelho, ela sai debaixo da ira. Ela sai debaixo da condenação e entra debaixo da graça. E entra debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus, pela fé, alcança o pecador.
Efésios 2, 8 e 9. E quando o pecador ele é alcançado pela graça de Deus, não há mais condenação para ele. Ele fica livre da condenação. Por quê? Porque fomos justificados pela fé nele. Fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. E o texto diz: portanto, agora, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Veja, quem não está em Cristo Jesus está debaixo de condenação. E se morrer fora de Cristo Jesus, descerá ao inferno para toda a eternidade. Você precisa crer no Evangelho. Você precisa crer no poder de Deus. Não é crer naquilo que deseja o seu coração para você alcançar a sua vitória financeira. É você crer na palavra de Deus, confiando nas promessas que Deus fez. Sendo que a maior promessa de Deus não tem nada a ver com vida financeira e aquisitiva muito boa. Tem a ver com salvação eterna. Livramento eterno do inferno. E se você crer no Evangelho, você será salvo. E o texto continua: não há condenação. Veja, antes que o homem viesse à fé, havia condenação. Depois que o homem veio à fé, desde agora, ele já está livre da condenação. Ele não vai estar, ele já está desde já, se ele está em Cristo Jesus. Se ele vive por Cristo Jesus, desde agora, já estamos livres da condenação. Desde já. E o texto conclui-se da seguinte maneira: que não andam segundo a carne. A palavra carne aqui não se refere a corpo. Aqui está falando da natureza corrompida do homem. A natureza caída, que não anda segundo as paixões, os desejos da nossa natureza corrompida, da nossa natureza caída, que é tendenciosa à vontade e à obra de Satanás. A maior evidência que não há mais condenação sobre a cabeça de alguém é que esse alguém anda segundo Deus. Anda segundo a vontade de Deus. E o texto diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito é negar a si mesmo. Jesus disse: toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Aquele que quer vir após Jesus tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e confiar tão somente no poder de Jesus e segui-lo. Confiando nele. Você não pode confiar sequer nem por um segundo nas suas boas obras para a salvação. Porque se você confiar por um único segundo nas suas boas obras, você cairá. A sua confiança tem que ser tão somente única na pessoa de Jesus. Só Ele pode te salvar. Mas nada e nem ninguém. A salvação não é por mérito, é por graça. Creia no Evangelho. Creia em Jesus. E então você estará para sempre livre da condenação eterna. Nele não há mais condenação. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. E amém. E amém. Que Deus vos abençoe. Eu quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado por esta palavra.
Que o Senhor venha confortar os corações e que a tua graça venha alcançar cada um dos que estiverem ouvindo esta palavra de Deus. Que ela venha ser edificante e saradora para as almas. Que eles creiam em Ti, tão somente em Ti. Que eles aprendam a confiar no Senhor, tão somente no Senhor. Amém.